assim, as pessoas às vezes vêm de outras áreas que deixaram de outras áreas completamente diferentes e se tornaram influenciadoras, mas elas se tornaram às vezes influenciadoras que nem eu digo, algumas pessoas são muito rasas. Essas vidas fakes, essas vidas vazias que se mostram e até a dificuldade do jovem que assiste e não conhece o mundo real e fica percebendo, né, naquele mundinho dele, que aquilo ali é realidade e na verdade não é. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Arena IE no quadro Carreiras. Hoje estou aqui com a Georgiana Fauri, a Gigi do Dicas da Gigi. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo, né, depois de Sim, tanto tempo, assim, que a gente estava tentando esse encontro, né. com certeza, já de muitos anos, desde a pandemia. É verdade, é verdade. A Gigi é uma das pioneiras no uso profissional das redes sociais do Rio Grande do Sul. Criadora do projeto Dicas da Gigi, construiu sua trajetória conectando marcas, pessoas e experiências, tornando-se referência em comunicação, presença e construção de parcerias com propósito. Cumprimento aqui. Vamos Obrigada. começar então. A gente gostaria de saber um pouco da tua carreira profissional, por que que tu escolheste a comunicação? Conta para nós quem era Gigi, mais jovem, que contou um pouco agora, mas conta agora para o público para saber um pouco. Eu sempre digo uma coisa, nós mulheres somos um combo sempre, né. Tem uma amiga minha paulista, Thaís Salomão, que ela sempre fala: "Nós somos mulheres multifacetadas", e é verdade, né, porque a gente é meio polvo. Exatamente. Então a comunicação acho que já entrou na minha vida no meu nascimento, assim, porque, né, sabe, eu sou geminiana, então eu já nasci falando com, como diz meu pai, assim, eu falo até com um poste, né, aquela coisa assim, a gente se comunica com tudo. Mas, eu sempre tive muito forte essa presença em mim, realmente, da comunicação, a facilidade de me comunicar, e segui pela área de relações públicas. Eu entrei na faculdade como relações públicas, e, lá, sabe, tem todo o básico ali, jornalismo, relações públicas e publicidade é o mesmo, né, então é 1 ano e meio ali, né, que a Uhum. gente tem todas as Base. carreiras, todas as áreas, né, juntas. E numa cadeira de publicidade, minha professora colocou umas frases no quadro e falou assim, pediu para todos os alunos escolherem uma e criarem um anúncio, né, com aquela frase. E aí eu olhei, tinha milhares de frases no quadro, assim, e eu olhei e falei, eu gostei de uma que era "Choca, e daí?", da revista A Granja, olha Olha isso. só. E aí botei "Choca, e daí?", peguei uma foto da revista lá da Etiópia e botei mais ou menos assim: "Ah, e daí que é sua obrigação evitar que nosso país tenha essa cara". Olha só. Entreguei meu trabalho, todo mundo entregou. Quando foi assim, uma semana depois, ela ligou para minha casa para dizer que ela trabalhava no DEMAI e se poderia usar o meu trabalho para abrir a campanha contra a fome do DEMAI. Olha que bacana. E aí meu trabalho acabou, claro, com uma fotos na época da Zero Hora, né, ela colocou, enfim, mas tinha meu nome, virou cartaz tinha em todos os bancos da cidade, outdoor, um monte de coisa com o meu trabalho. E eu senti que ali era o momento de eu mudar pra publicidade, né. Tem essa coisa da energia também, acho que eu sempre tive um pouco disso, sempre: "Ah, isso é um Sim, sinal, isso é um sim, sinal, sim. vou mudar". E acabei mudando pra carreira de publicitária, daí fiz toda a minha formação em publicidade, trabalhei 15 anos em agências aqui no Rio Grande do Sul, e aí chegou um momento que eu falei: olha, eu cansei de agência", falei: "Não, vamos mudar um pouquinho", eu tinha encerrado o meu ciclo atendendo a Oi e Brasil Telecom, peguei os 2, peguei Brasil Telecom e Oi, né, peguei a transição dos 2, e eu falei: "Tá, eu não tinha tido telefonia, tive essa experiência no meu currículo, falei: chegou a hora então de encerrar", e virei estilista. Aí tive uma marca por 15 anos, tive 5 anos loja no Iguatemi, aqui, depois tive loja de rua, enfim, mas foi lá dentro do Iguatemi, na virada ali de 2013 para 2014 que 2014 era um ano de Copa, de eleição e tal, e eu vi que o shopping estava mais calmo, sem muito movimento, um ano que 19 lojas tinham fechado no shopping e eu, pequena, no meio de tudo aquilo, eu falei: "Nossa, o que que vai sobrar para mim, né?". Aquela paradeira me incomodava. E aí me deu um estalo, porque eu percebi que o olhar de quem tem loja no shopping é diferente de quem passa, né, então tu mora no shopping. Sim. E eu sabia tudo que tinha nas vitrines do shopping e tal, e aquele negócio, falei: "Olha que bacana isso, mas olha, tem tanto amigo que ia gostar disso, daquilo". Comunidade, né.
E nesse período eu já estava muito entrosada, eu já conhecia os donos das lojas, já conhecia todo mundo e eu sabia o que estava na vitrine, ou isso aqui não estava aqui ontem, sabe. Aham, atenta. E aí eu falei: "Ah", e meus amigos já me ligavam em paralelo pedindo dicas de coisas para comprar para as esposas, por exemplo: "Ah, Gigi, onde que tem um sobretudo preto de lã para eu comprar?". E eu dava dicas dos meus concorrentes, porque eu falei: "Eu não tenho isso para vender na minha Sim. loja, mas eu sei onde tem". Aham. Então eu criei uma página no Facebook, não existia Instagram ainda, do Dicas da Gigi. Sim. Então eu ia na Olha loja, só, tirava em dois mil e foto, treze isso. no finalzinho ali para 2014. Aham. E aí eu já publicava aquilo no Facebook, comecei a fazer e isso começou a movimentar o shopping. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida passavam na frente da minha loja e falavam: "Gigi, eu vim aqui comprar aquela camisolinha que brilha no escuro para minha filha". E eu: Aham. "Ah, legal". Não comprava de mim, né, comprava dos outros, mas eu falei: "Se movimentar para eles, vai acabar respingando em mim". Sim, claro. E então eu acabava ajudando todo mundo, né, era Se acho que tudo isso é conectava. muito importante, assim, tu ajudar as pessoas, né, então eu fazia essa conexão sem saber, porque vinha dentro de mim essa coisa da comunicação, de Do querer mexer relacionamento. com, né, com tudo ao redor. Sim. E aí que surgiu o Dicas, na verdade, chamou a atenção do Iguatemi pelas redes, né, e aí fizeram uma matéria comigo, aí chamou a atenção da RBS, eu acabei tendo Dicas da Gi durante 1 ano e meio na Itapema, na Olha época, só, assim, que legal. tinha na rádio, 1 minuto na rádio, e depois eu comecei a RBS me contratava para apresentar vídeos dos clientes da Itapema. Então a van da RBS me pegava no Iguatemi e me levava para vinícolas, para várias coisas. Olha que bacana, que período E aí o bacana. Dicas começou a crescer no momento que não existia ninguém fazendo isso, né, não era tão comum quanto é hoje, mas na época eu comecei a fazer naturalmente, e que foi crescendo, aí depois eu fui de outras emissoras também, aí em 2021, no meio da pandemia, ali eu tive quadros Dicas da Gi no canal Bá, em 2 programas, Aham. então eu tinha 14 quadros num programa e 11 em outro. Olha só. Então começou a comunicação de novo me levando para, né, para emissoras de TV, então fui começando a apresentar vídeos, além dos vídeos que daí eu já fazia para né, Instagram. Depois fui da RDC TV, que inundou com a enchente. Ah, pois é. E atualmente eu sou da TV Minuano, né, tenho um programa diário de segunda a sábado na TV Minuano, todos os dias às 2 da tarde do Dicas da Gigi também, onde eu sempre faço essa conexão, sempre gosto de mostrar, eu sou muito curiosa, então eu gosto de mostrar, tudo que eu acho que é diferente e que tu precisa conhecer. Então eu Sim, tenho isso já bem forte, assim, dentro de mim, mesmo assim, eu posso entrar num lugar que todo mundo entra, mas eu entro naquele lugar e eu enxergo, sei lá, aquele ponto ali que ninguém falou, e aquilo pra mim, grita como uma coisa bem importante pra falar, sabe, pra te sim. mostrar. E Então tá acho que ligado o ao teu Dicas é isso. propósito, né, tu vai Muito. falar daquilo que tu gosta, aquilo que faz Só que sentido pra o que eu ti. acredito, exato. Me fala Isso. um pouco dessa rotina, assim, como é que é a Gigi fora das telas, fora da rede social, como é que tu te organiza e quais são as tuas características mais importantes que tu entende, assim, a gente tá vendo que a comunicação é uma super característica também e a conexão com pessoas, mas fala mais um pouco, assim, da Gigi que tá por trás de tudo isso. Ai, olha, a Gigi é bem louca também. E Quem tem não que dar conta de quem não tudo. é, né? Tem que dar conta de tudo, tem que dar conta da casa, do marido, enfim, né, de todas as outras Tu é atividades do dia a dia, centralizadora, assim. sim? Eu acho que sim, acho que eu sou um pouco centralizadora, porque, eu acho que como dicas da Gigi, tipo, sou eu, né. Sim, Então sim, é acaba se eu tuas não for dicas. eu não consigo delegar um dicas da Gigi, por exemplo. Não consigo. Não consigo fazer isso, porque senão não vai ter a minha essência, e Claro, aí perde o sentido se do dicas. perde. Né, dicas é o meu feeling, é a minha visão, e por isso que eu digo, assim, se a gente entrar num lugar e todo mundo olhar para a mesma coisa, todo mundo vai ter uma visão diferente, Sim, né, da mesma coisa. Então é por isso que é muito pessoal. O Dicas eu acabei, digo brincando, sou escrava de mim mesma, né, porque no sim, fim, faz parte. Mas, enfim, eu tento ser mais, é difícil falar ser mais calma, porque eu não sou. Eu sou uma sim. pessoa gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Com Graças a Deus eu acho que eu até consigo fazer, é claro que a gente sempre fala: "Putz, você podia ter feito isso aqui melhor, podia ter feito com mais calma, podia ter prestado atenção", sabe, porque nessa agitação do dia a dia,
a vida pessoal fica agitada também, né. Sim, tudo agita. Né, então essa é uma coisa, o marido, graças a Deus, me entende, que ele é o meu oposto, ele é super calmo, Que zen, bom. aí é meu porto seguro também, né, Sim, porque tem que ter o tem que equilíbrio, ter, né, o balanço. tem que ter. E eu também agito um pouco a vida dele, então acho que Se esse complementam. balanço é muito bom, assim, é muito positivo. Que bom. E agora eu Uhum. vi que tu estava de férias, estava lá no Isso, Nordeste. E como isso. é que foi esse período, assim? Tu consegue se desconectar das redes? É importante fazer essa higiene também, É muito, das redes? é muito. Na verdade, as férias foram justamente para isso. Eu falei para meu marido assim: "Olha, tanto eu quanto ele a gente tá precisando dar uma descansada". E eu disse: "Olha, eu não quero ficar na obrigação, sabe, assim, de às vezes de ficar postando todo dia, fazer aquela, não, eu quero curtir, eu preciso me reconectar comigo mesma, porque, essa agitação que a gente tá falando aí do dia a dia, às vezes te tira um pouco do eixo, Sim, do teu eixo, né, do eixo de essência. E é necessário tu voltar um pouquinho, respirar fundo, te acalmar. No meu caso, eu estava olhando o mar ali com, sabe, vai dando uma respirada, falei: "Ai, que coisa boa, ai, obrigada, sabe, Deus, por estar sentindo esse momento, por estar sentindo o sol na pele agora, de sentindo de estar verdade", viva, né? sabe, aquela coisa de sentir de verdade, de tomar um banho de mar sabe, falar: "Ai, olha, que delícia isso aqui", sabe, que coisa boa, Estado de de presença. presença, porque às vezes a gente faz tudo no automático, Sim. que às vezes o sol passa por ti, tu nem olha para o céu, nem vê sabe, Não vê os não vê os passarinhos, não vê passarinhos, não nada. ouve nada, não vê nada, não faz nada, né, segue naquela batida. Então foi muito importante eu conseguir não ficar totalmente fora das redes, que isso no meu caso é bem difícil, mas eu desacelerei bastante, assim, falei: "Ah, vou ficar mais em off, vou, sabe, se der eu posto, se não der não posto". Então foi bem assim, Que foi para bom, é isso. importante esses períodos. Eu nunca me esqueço, um dos momentos mais tranquilos que eu vivi foi quando eu fiquei deixei meu celular em casa e fui comprar um novo em Nova York. Eu fiquei 5, 6 dias sem contato nenhum. Eu fiquei totalmente Sobreviveu, né? AT, sem fotos, Sobreviveu, né? Olha, tu sobreviver. vê que coisa Fiquei com as louca. fotos do marido apenas, Aham, do celular dele, aham. mas foi, assim, um momento raro, raro, assim, Sim, é. sabe, que a gente fica sem telefone, né. E eu Sim. obrigada, porque eu não tinha outro telefone, eu mesmo Uhum, não tinha, né, não consegui me conectar. Mas isso é muito importante. Mas fala um pouco para nós essas mudanças das redes sociais, né? A sim. gente percebe assim que a gente está até conversando agora há pouco sobre o fake, né? Sobre Uhum. essas vidas fakes, essas vidas vazias que se mostram e até a dificuldade do jovem que assiste e não conhece o mundo real e fica percebendo, né, naquele mundinho dele, que aquilo ali é realidade, e na verdade não é. As pessoas acabam colocando lá em cima suas vidas, né? Que nem viajando Uhum. para Dubai, no outro dia Isso, lá para Japão, isso. e conta um pouco assim desse teu olhar, qual é a tua essência que tu demonstra nas redes? É que eu acho, eu sempre digo assim, eu não sou influenciadora, mas eu sou comunicadora digital, um pouco diferente isso, porque eu tenho formação na comunicação. Então, tipo assim, o que eu vejo muito é muita gente que, às vezes, não tô julgando, não tô falando, né, não é isso, mas assim, as pessoas às vezes vêm de outras áreas que deixaram de outras áreas completamente diferentes e se tornaram influenciadoras, mas elas se tornaram, às vezes, influenciadoras que nem eu digo, hã, algumas pessoas são muito rasas, rasas em que acho que o bacana é mostrar a ostentação, por exemplo. Sim, O que na vida real a gente sabe que não é assim. Claro, um dia óbvio, tu pode estar lá em Dubai, maravilha, né, pode postar isso, sim, ó, tranquilo, não tem problema eventualmente. nenhum. Mas agora, realmente, tu aparecer um dia num jatinho, que nem eu falei antes, sabe, num jatinho, daí outro dia, na segunda tá em Dubai, na outra, eu acho que perde um pouco o foco e faz o quê? Isso gera um misto de sensações para quem não tá preparado, eu acho assim, talvez emocionalmente, para lidar, porque tem uma realidade completamente diferente da que a pessoa está mostrando. Às vezes a pessoa que está mostrando não está realmente fazendo, ela pode estar Tá alugando um jatinho, ensaiando, porque claro. nas redes sabe disso, né, tem gente que aluga Sim, sim, jatinho para sim. postar e fingir que tu tá indo para tal lugar. Então, as pessoas, se iludem com essa fake realidade e começa o quê? Começa a depressão, né, vem a Sim, depressão, vem outras coisas, a raiva, começa a olhar essa pessoa que está postando, né, essa vida linda com outros olhos, então tu joga para aquela pessoa coisas que, né, tipo: "Ah, por que que eu não tenho isso? Por que que ela tem? Como é que ela tem?", mas sabe? Então existe uma certa comparação, principalmente nos jovens, assim, que não é saudável, né.
Então, agora se eu puxar para o Dicas da Gi, o Dicas da Gi é muito real, sabe, assim, eu não uso filtro, não uso nada, eu falo do jeito que eu falo mesmo, do mesmo jeito que eu tô falando contigo aqui, eu falo, assim, nas redes, sabe, não de cara lavada, de maquiada, enfim. A gente tá sempre eu tô sempre buscando, ser muita gente, assim, me aproximar muito do público verdadeiramente. Eu acho que acho que esse é o grande É a diferencial essência. do Dicas, né, do Hum, Dicas em si, no meu caso. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar nas redes, tu tem que ter uma seleção, um filtro teu natural, que tu consiga saber: "Não, espera aí, isso aqui eu tô vendo que não pode ser assim, né, então quem sabe vou começar a seguir outras pessoas, talvez que me façam bem, né, não essa que me gera essa angústia ou essa, né, esse misto de sentimentos, assim, que errôneos, né". sim. Mas fala pra gente agora, a gente entrando um pouco mais na área da inteligência emocional. Assim, pensando na Gigi, Uhum, na essência da Gigi. Quais são as 3 características, quais são, na verdade, as 3 emoções que são boas e as não tão boas também? E como tu aprendeu a lidar, principalmente no teu dia a dia? Porque uhum, às vezes a gente tem características especiais, né, então, assim, tem coisas que nos incomodam e às uhum, vezes a gente tem que encarar, porque tem um trabalho, uhum, né, nós somos ainda mais mulheres, né, a gente é de lua, sim. literalmente, né. Então, assim, cada dia é um dia diferente. E como é que tu lida? Como é que tu te organiza? Tu gosta de esportes? Tu faz terapia? Tu também gosta de isolamento, ir para algum retiro? Conta um pouquinho mais da Gigi por trás das câmeras, assim, mais Aham. Então, assim, gosto, faço academia, gosto bastante de fazer academia, né, não gostava muito, mas atualmente, assim, eu gosto mais, já sabe, eu fui sempre aquelas pessoas que: "Ah, vou fazer boxe", daí fazia lá aham, durante um ano, parava. Daí: "Ah, vou fazer squash", vou lá jogar, não sei o quê. Eu gosto de coisas, já viu que eu gosto de coisas mais agitadas agitado, também. sim. Meditação, uma coisa que eu gostaria de aprender a fazer, mas ainda acho que eu não estou muito preparada para isso, porque não, eu acho que a mente é muito repleta de ideias, de coisas e Sim, não aquieta tão ela não fácil, aquieta, não tão aquieta. fácil assim. Mas eu gostaria, tá aí meditação é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas a Gigi fora, assim, algumas, qualidades, vamos dizer assim, não sei, eu sou muito verdadeira, acho que eu sou uma pessoa muito transparente nesse sentido, assim, sabe, do mesmo jeito que me conhece já há um tempo, eu sou a mesma pessoa, daqui a 30 anos já vai conversar de novo, tu vai ver que eu acho que isso faz parte de mim, assim, eu gosto de ser assim, eu tenho se eu mergulho para fazer uma coisa, assim, eu abraço aquela causa, eu sou muito, Autêntica. autêntica nesse sentido, assim. Nas amizades também, sabe. Ah, às vezes tu acontece muito isso na vida, né, a gente é muito amiga, de alguém, por exemplo, ai, tu te doa pra aquela pessoa como uma amizade, às vezes a pessoa não tá na mesma vibe que tu, e ela É. faz alguma coisa que tu acha que: "Opa, ah, isso me magoou, não gostei muito do que ela falou, do que ela fez, ah, por que que ela fez isso, por quê?" Mas é sempre a gente tem que pensar na gente, É no espelho, que né. às vezes também Às vezes, sem o querer, a que gente fez alguma coisa que a pessoa também enfim, é todo um ciclo, assim, muito louco, né. sim, E a gente tem que pra viver, a gente tem que ser assim. E algumas coisas minhas, assim, que talvez eu precise melhorar, acho que essa história de ansiedade, que é uma coisa que talvez a meditação me faça todo bem, mundo, ó, né, é o mal do século. é mal do século, mas é uma coisa que talvez eu acho que eu tô um pouco melhor hoje, que com a maturidade, enfim, a Uhum. gente começa a ficar menos e olhar as coisas com menos pressa, com Rigor menos rigor, também, saber que as coisas não vão o mundo não vai acabar amanhã, então, sim. né, isso é uma coisa muito forte, assim. E, que mais? Eu acho que a ansiedade pra mim seria a mais forte na Gigi, assim, fora das câmeras E que tu também, o que eu percebo de ti? Tu é uma pessoa, assim, que, se preocupa com o todo. Tu uhum. tem uma responsabilidade coletiva até por todo o Sim, teu trabalho, né. Então, assim, o trabalho ele veio porque a Gigi é assim. Tu exato. tu tu tem essa característica de nascença. Uhum, E eu acho assim, eu te acho corajosa. Eu te acho corajosa, destemida, e aí tu circula e as pessoas têm confiança em ti, porque tu é uma referência. Então por isso que as pessoas obrigada. te pedem o aval, né, que nada Uhum, mais do que isso, né, e aí tu promove a marca delas,
E tem tudo a ver, eu acho, com a Gigi aquela da infância, né. Eu Conta acho um que pouquinho de algu sim. de alguns episódios que te marcaram na tua infância, na tua juventude. Eu acho que um dos mais fortes, assim, bem novinha ainda, assim, foi, quando eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos ali, eu recém tinha feito, eu faço em junho, e eu recém tinha feito 8 anos, meu pai perguntou assim: "Quer ir pra Disney?" Aí, pois é, Imagina. qual criança vai dizer não? E eu falei: "Claro, quero". Meu pai me mandou sozinha numa excursão, obviamente, mas eu tinha 8 anos recém-feitos, fui pra Disney, uma excursão onde a minha colega de quarto mais nova tinha 13, eram 4 meninas no quarto, eu de 8, uma de 13, uma de 15, uma de 16, imagina a diferença, né, de idade, assim, e eu fui, fiquei 17 dias na Disney sem internet, né, na época não Sim, existia sim. isso, sem comunicação, assim, só ligando, e a ligação era cara na Sim, época, era né, lembra disso? rapidinho. E fui, e aí tinha um opcional lá ainda para ir para os Bahamas, eu quis ir, com 8 anos fui, eu falava tinha a guia, né, a guia ficava responsável pelos meus dólares e cada vez que eu tinha que comprar alguma coisa eu pedia para ela, eu fazia: "Ah, quero os meus dólares", sabe, era uma coisa muito, né, estava me sentindo muito, assim, Poderosa. muito madura, né, Aham. falei: "Nossa", meu pai e minha mãe tinham me dado essa liberdade, né, de A ir, confiança, confiança, né, imagina. então eu fui com 8 anos, imagina, hoje em dia eu não consigo visualizar, assim, nem meus sobrinhos, por exemplo, indo, e ficando sozinho, assim, sem isso que já tem internet, tem celular, tem tudo, né. Mas eu acho que essa atitude dos meus pais, assim, marcou muito, assim, de uma forma que talvez eu não tenha percebido Sim. lá naquela época, mas que me deu confiança para fazer muita coisa. E eu sempre digo, né, que a Gigi, assim, é meio do mundo, sabe, Livre, total. a gente gosta muito disso, dessa conexão com as pessoas, sabe, de conhecer lugares diferentes, de desbravar. Então, a gente tem muito e todo mundo gosta disso, mas eu acho que É a tua que essência que mesmo. surgiu, talvez tenha sido um empurrãozinho que naquela época, lá atrás, eu precisava para alçar voos, né, depois, Claro, e assim. com certeza tu demonstrava maturidade para ele ter te oferecido ir pra Disney, com certeza, foi algo que talvez eles gostariam muito de fazer Isso, e não tinham e feito não ainda, tenham, daí né, foi não tivessem uhum, feito, e aí disse: "Não, vamos investir, vamos ver se a Gigi", mas né. com certeza, a segurança, ela existia por parte deles, né, em ti, Isso. E confiança foi e tu vê mesmo. que louco, né, até digo pra eles: "Nossa, vocês foram loucos de deixar 8 anos", mas deu tudo certo, foi tudo super tranquilo e no fim acabei foi uma viagem que me marcou muito, até hoje tenho várias lembranças daquela viagem, assim, que eu tenho certeza que foi fundamental, né. E acho assim, quando te dão essa liberdade mesmo sabendo que eu tô numa excursão, tem uma guia, enfim, tem tudo certinho e tal, mas pô, ao mesmo tempo são 17 dias, pra uma Sim, criança que poderia estar sentindo saudade, chorando, que uma série de coisas que eu não fiz na época, sim, só né. curtiu horrores. Eu curti, queria ver tudo aquilo, trouxe presente pra todo mundo, sabe, eu fiz tudo direitinho, assim. Foi muito legal, muito e eu tinha foi uma característica engraçada, eu ouvia falar que na alfândega pegavam, né, as coisas, tudo. Eu tinha comprado uma boneca, que vinha num bebê conforto, comprei a boneca e tinha comprado um relógio do Mickey. Aham. E aí eu tirei o relógio do Mickey e botei por baixo do bebê conforto na hora de passar na alfândega. Com medo que me pegasse. Então, assim, são coisas que Experiências, né. com 8 eu fiz por minha, né, livre mesmo, por mim mesma, assim, não ninguém me falou: "Olha, sabe, lá na alfândega pegam", não, eu ficava muito Sim, estava ligada, antenada. antenada. Aham. Então acho que isso foi uma coisa que me marcou demais na infância, assim, Que principalmente bacana. depois morei um tempo depois morei na Inglaterra, depois morei em Nova York, também Morou fiz na tipo assim, Inglaterra em que morei ano? e foi eu tinha 20 anos, assim, 20 para 21 anos. E Aham, aí que legal. fiz curso de inglês, né, em casa de família, depois fiquei um mês também viajando pela Europa e Ai, voltei que para ficar bom. mais um mês estudando, então foi muito bom, porque eu tinha feito aqui inglês no Britânia, na época, Sim, então cursei dos meus 7 anos de idade até o final do curso, né, até quando eu tinha 20 anos. te Aí formou. quando terminou o curso, meu pai disse: "Eu acho que agora tu tem que ir pra de novo, Aham. tem que ir Sempre desafiando. pra Inglaterra, ficar em casa de família, para desenvolver mais o inglês, para sentir como é, né, que é completamente diferente".
Então, E é uma foi ótimo. vivência, né. E tu não chegasse a trabalhar lá? Ficou Não, porque estudando? eu tinha um mês inteirinho de curso, depois um mês Ah, viajando, daí eu fui sim, para vários países, assim, né, e depois que voltei e fiquei legal. mais um mês estudando, continuava o curso. E eu estava no meio da faculdade, né, então, Sim, aí acabou que mas foi sensacional, assim, sensacional, uma baita experiência, assim. sim, abriu, né, os horizontes. Muito, muito, Conhecer um monte de maravilhoso. pessoas e tu Eu ainda te acho que isso tem a conecta com ver. essas pessoas, ainda daquela Algumas época? Algumas sim, poucas, né, hoje em dia poucas, assim, mas foi uma experiência que eu recomendo para todo mundo, assim, acho que todo mundo tem que fazer isso. Sim, com É certeza. sensacional, Que legal. sensacional. Então, eu acho que por isso que essas coisas de viajar, de quem puder morar fora, acho que tem que fazer, sabe, quem tem filhos também, acho que tem que Tem que mandar. mandar, porque a cabeça volta diferente, a gente Sim, volta olhando para tudo com uma segurança maior, um olhar diferenciado, uma maturidade também precoce, né, então eu recomendo demais, uma acho que só faz bem, vivência. Com só faz certeza. bem. É. Não, eu morei também, morei em Londres em Hum, 2003, 2004, aham. também. É, então, Foi das coisas mais importantes que eu fiz na minha né. vida, também foi, assim, um desafio. E é Uhum. isso que a gente tem hoje em dia o jovem precisa ser desafiado, É. né, os pais precisam confiar nos seus filhos e deixar eles alçarem voos, né, não Uhum. adianta ficar só aprendendo em casa. É, com certeza. Que a vida não é fácil, ela tá mais difícil ainda do que ela já foi. Uhum. A gente tá até a gente estava comentando aqui com o pessoal sobre essa situação das guerras, né, sobre, também essa polaridade, Sim. e isso tudo dificulta muito. Uhum. A gente precisa É, hoje em dia um "a" que a gente fala e a pessoa já pode interpretar de outra maneira e já vira tudo um estresse, né. exatamente, ainda mais Então as nas redes pessoas também, né. nas redes, E aí demais, fica assim. aqueles comentários negativos, né, aquela briga, aquela energia, né, porque tu não e Sim, não tem fim, porque quando tu começa uma discussão, tu não tem um pon as pessoas estão distantes fisicamente, isso. né, então Por isso até que eu acho que hoje em dia, assim, quanto menos tu te expor nas redes, para lado da política ou para lado de algum assunto, né, assim, tem muita gente que gosta, né, aproveita esses lados, assim, e começa a postar e tal, porque daí aí claro, vem hater, vem de tudo. Mas, acho que tem que se resguardar, porque pode ser um problema muito pode. sério. Então tu fi tem que ir pelas beiradas, sabe, eu acho que eu vou muito pelas beiradas, assim, vou observando, vou vendo o terreno, sentindo, evitando ser muito polêmica, na verdade eu não sou polêmica, eu não tenho não falo sobre política, não falo sobre nada, não, né, eu acho que isso é fora, tem que ser fora das redes, porque esse momento tá ali é pra É, só pra ganhar seguidor, entende? Essa é a sim, verdade, tu bota sim. ali a tua opinião pra te ganhar seguidor ou pra, sabe, pra, de certa forma, ser famosa, né, voltada pra, sei lá, pra eu não sou assim, não gosto, acho que isso aí Tem que faz estar mal, faz ligado. mais mal do que bem. Exatamente, Porque tem às vezes tu gente pode que estar passando na rua e alguém vem e te e no ataca. final das contas as pessoas às vezes saem das redes e não é bem aquilo que ela falou, Exato. né, às vezes ela É muito nem é do teatro, partido. é um teatro, exato, As exato. convicções são outras, né, então assim, a gente e aí quem tá assistindo se apega, É, né, e ou idolatra ou odeia aquela pessoa, mas assim, o fato é esse, né, a política no final das contas acaba sendo algo que é muito, volátil. é. Mas sabe, Camila, que eu além das redes, além da TV e tal, eu sou produtora de eventos há muitos anos também, né, já fazia isso na época de agência de publicidade, né, sempre produzi muito show de Ivete Sangalo, João Bosco, vários em São Paulo, Olha produzia que bacana, não em sabia. Floripa, sempre fiz muito isso. E fazia depois para Oi, né, Brasil Telecom, sempre produzi muitos eventos, assim, desde um simples coffee break Ah, até grandes eventos para 5.000 pessoas e tal. Então eu produzo hoje, depois na época de estilista, eu produzia os meus desfiles, a Ingra Liberato, Daisy Nunes, todas elas desfilavam para olha, mim, que então eu sempre foi muito legal, bacana. fiz Dona Fashion, encerrei o desfile da Glória Coelho na época, lá, né, teve o da Glória, e depois tinha um outro desfile que tu lembra do Dona Fashion? Sim, Ah, tá. Tira claro, mas, né, maravilhosa, que sim, agora sim. teve o resgate, né, graças a Deus, eu acho muito Sim, legal isso sim, do Poa Fashion em Iguatemi. sim, sim, sim. Mas na época fui convidada para desfilar com a Mel, não tinha loja no Iguatemi ainda, mas para desfilar,
fazer um desfile da minha marca, num sábado que o último desfile grande era o da Glória Coelho, e Uhum. logo em seguida veio o meu, logo depois o dela. Então era Olha que foi para mim bacana, foi que honra. assim, olha, fiquei muito emocionado, né, foi muito legal. E, então eu sempre gostei muito da produção de Essa eventos, produção de né, moda. de moda, eu Uhum. tenho uma ligação muito grande com a moda, mas e também talvez por minha mãe ser mineira, né, Aham, tem isso, sim, tem tudo a ver. né. E tem uma outra curiosidade interessante, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, as costureiras iam na casa da minha avó em Belo Horizonte, minha mãe desenhava roupas para ela, tá. E as costureiras faziam na casa da minha avó, era diferente. E eu sentava do lado das costureiras e dizia: "Quando crescer vou ter uma loja". 4 anos eu tinha. Olha só. Claro que a vida me levou, né, pra esse outro rumo e tal, e chegou um Mas dia, teve, claro. isso que é o mais legal, eu estava sentada na agência trabalhando, eu atendia Angelone Supermercados, Uhum. trabalhando horrores, chegou uma colega minha e virou pra mim, se agachou do meu lado e falou assim: "Gigi, acabei de pedir demissão, vamos montar um negócio?". Daí eu continuava trabalhando, assim. Falei: "Vamos". Daí ela assim: "O que que nós vamos montar?". Daí eu me lembrei disso, falei: "Olha, eu sempre quis ter uma loja". Continuava aqui dela: "Loja de quê?". Daí eu falei: "De roupas", porque daí veio aquele negócio lá, guardadinho dentro do Uhum. Lá cérebro, né, das nunca tinha falado pra mineiras. ninguém sobre isso, nem me lembrava disso. Olha Mas só. quando ela falou, me veio. Daí ela falou assim: "Ah, a minha mãe tem um ateliê de reformas, de bainhas, costuras, já tem as Uhum. costureiras". Uhum. Então a pessoa que chegou até mim, olha que incrível, né, eu acredito muito nessas coisas de energia. Sim, com certeza. E aí ela falou assim: "Então a gente pode começar lá". Então a nossa marca na época, assim, começou no ateliê da mãe dela. Então veio crescendo e tal, depois a minha ex-sócia foi morar em Blumenau, voltou para foi para marketing de cliente, e não conseguiu ficar tocando, eu mudei a marca para o meu nome, aí eu continuei, fazendo todos os eventos, enfim, as coisas todas, mas o legal foi isso, quando eu tinha 4 anos de idade, quando eu crescer vou ter uma loja, e aí no fim, Tu viu? casualmente aconteceu É de bem assim, porque a oportunidade ela tá passando. é? E assim, eu tô lendo até um livro daquela escritora do livro de Comer, Rezar e Amar. Tem. Eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso, das oportunidades e do poder criativo, que a gente tem que ouvir a musa. Então, assim, quando surge a oportunidade, algo que vem a ti, como ela, né, te oferecer uma proposta, e se tu não busca e corre atrás daquele sonho, outra pessoa vai pegar. Uhum. É como se a ideia ela tivesse vida, e ela tá permeando os nossos corpos. É. Se tu não aceitasse, outra mulher ia aceitar, Uhum. e aí ia ter outra loja, não igual a tua, óbvio, mas a coisa ia sair. Mas sabe, Camila, eu até, eu enxergo um pouquinho diferente disso, que eu enxergo, assim, eu acho que o que é nosso, vem no nosso Não, com vem aqui, ó, certeza, o universo faz a gente receber as coisas todas que a gente quer, de mas uma a forma gente tem muito que se louca. permitir. Isso, no momento certo, porque a gente vai estar aberta. É, Naquele momento ali, sem eu saber, eu estava tu estava aberta, aberta. e a pessoa que chegou até mim foi aquela que eu tinha 4 anos de idade, disse: "Quando eu crescer vou ter uma loja", foi o caminho ela foi o caminho para eu Do teu chegar a ter uma sonho. loja. É, Olha que louco isso, né. E tão bacana, tão bonito sim, de se a gente prestar atenção nessas coisas, né, e eu acho lindo, lindo. E sim. fora isso, Camila, eu também tenho eu criei um grupo de mulheres, no ano passado, chama Rap das Gurias. Olha, Tem 180 mulheres hoje já no grupo, quase. E são mulheres empresárias, né. Muito legal, assim, é um grupo que é para curtir a vida. Diferente dos grupos hoje atuais que a gente aham, tem sempre palestras, obrigações, assim, coisas, não. sim. Nosso grupo é justamente para todo mundo, falando em inteligência emocional, para todo mundo Aham, desopilar, para todo mundo sim. desestressar. Então são viagens, são eventos que eu preparo para elas, enfim, faço uma série de coisas que é muito E interessante, uma mulheres de que troca. faixa etária, assim? Tem desde 28 anos até 2 acima de 80 que o grupo Olha, abraçou, que coisa e boa. sempre é um aprendizado, né, a gente aprende com todas Com elas, é muito todas, legal, é uma com troca muito todas. grande, assim, né.
Que Eu bom. adoro, E muito importante, as mulheres apoiando as mulheres, sempre. que hoje em dia a gente não vê isso com tanta facilidade, né. É. Mas Gigi, a conversa tá muito boa, Ai. queria que tu desse uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, que gostariam de também, assim, uma ajuda na sua carreira profissional, ou que estão mudando um pouco de área, estão migrando de uma área a outra. Quais são as dicas que tu daria para essas pessoas, para nossos ouvintes? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser seja você mesmo, né, acho que é uma coisa óbvia, a gente fala muito isso, mas presta atenção e seja você mesmo. Acho que isso é o passo inicial para qualquer coisa. E segundo, eu acho que o bacana da vida é que a gente nunca é, a gente está. Não é porque a gente fez uma faculdade, sei lá, de Isso, medicina que precisa e não tá feliz com isso, precisa seguir a vida toda fazendo isso. Eu acho que não, acho que o bacana da vida é a gente se reinventar o tempo inteiro. Eu recomendo inclusive isso, assim, porque a gente pode se descobrir fazendo coisas muito mais legais, ser muito mais feliz do que o que a gente imagina, né. Então, a minha dica é essa, assim, acho que se reinvente o tempo inteiro, porque é muito legal. exatamente, a gente não veio para sofrer, Não, a gente tem que ser feliz. exatamente. Ai, Gigi, querida, muito Eu que obrigada, foi um agradeço. prazer. Eu que agradeço, foi demais, Camila, obrigada, Muito obrigada. obrigada, pessoal. Até a próxima.